Olá, matematicandos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto, né, de um tema sobre porcentagem, ok? Depois nós vamos aplicar essa porcentagem em matemática financeira básica, né, que vocês já devem conhecer e que normalmente vocês aplicam no seu cotidiano, mas muitas vezes nem percebem que está aplicando isso aí, né? Vocês devem saber, né, que nós aplicamos esse conceito, por exemplo, naquela formulazinha básica, né, da matemática financeira, que é o preço de venda é igual o preço de custo mais o lucro. O que quer dizer? Bom, primeiramente vamos ver o que quer dizer isso aqui, tá certo? Então, eu compro uma mercadoria, vamos supor que eu sou dono, né, de uma empresa, né, e vou comprar uma mercadoria. Esse preço que eu estou comprando é o preço de custo, ok? É o preço de custo. E quando eu for vender essa mercadoria, lógico que eu não vou vender pelo preço de custo, eu preciso ganhar alguma coisa. Esse ganho eu chamo de lucro. Então, quer dizer, o preço de custo mais o lucro que eu vou colocar em cima desse preço da qual eu comprei, eu vou chamar de preço de venda. Então, a venda nada mais é do que o preço que eu paguei na compra mais o lucro, o ganho que eu vou ter sobre a venda, né? Sobre esse preço de custo. Perfeito? Então, é isso aqui. Para mim vender, eu tenho que calcular, né, quanto eu vou ganhar. Primeiro, para ver se compensa, ok? E essa porcentagem nós vamos aplicar aqui. Essa aqui é uma formulazinha, é uma equaçãozinha bastante simples, mas que nós vamos ter bastante aplicabilidade dentro da matemática financeira. Beleza, pessoal? Então vamos ver primeiro aí o que é a porcentagem, né? E aplicar esse conceito aí após, né, esse estudo rapidinho, né, na matemática financeira. Vamos entender então o que é porcentagem. Bom, eu não vou ficar falando sobre a teoria em si, né? Eu vou falar sobre essa parte esse assunto porcentagem. Vou citar alguns exemplos, né? Ou um exemplo como modelo para vocês entenderem o que é porcentagem. Beleza? Então vamos lá. Então, primeiro exemplo, primeiro não, né? O exemplo que eu vou colocar como modelo, né? Vamos entender, por exemplo, eu coloco aqui 20%, ok? Então, como que eu leio essa escrita aqui? Bom, eu leio 20, esse símbolo aqui, né, esse símbolo, ele representa porcento, ok? Bom, se eu coloco aqui 20%, eu tenho que entender primeiro o que é esse 20%, né? Então eu vou ler aqui. A leitura disso aqui é 20%, ok? Veja, esse 20%, olha, porcento significa por 100, né? Por 100. Então, quer dizer, é 20 por 100, né? Então, escrevendo na forma de fração, né? Na forma fracionária, eu tenho 20 por 100. Então, 20 por 100, né? Aqui eu tenho essa denominação aqui, 20%, né? 20 por 100, ok? Então, aí que se eu escrever na forma de fração, é 20 por 100, né? 20%, 20 por 100, por 100, tá aqui, ok? Se eu for escrever isso aqui na forma decimal, basta dividir 20 por 100, que eu vou ter aqui então 0,2. Então, 20 centésimos ou 2, aqui seria 2 décimos ou 20 centésimos, tanto faz, né? Isso daqui
isso daqui é a mesma coisa que 20%. Perfeito? Então, quando eu for calcular, né, fazer algum cálculo em relação à matemática financeira, né, ou algum problema em relação à porcentagem, quando eu for executar, efetuar um cálculo, eu vou usar essa forma ou essa forma aqui. Ok? Então vamos lá. Novamente, né? 20%, a leitura é 20%. Lembre-se, 20% é por 100. Então 20 por 100. Ó, 20 por 100. Ok? Que eu escrevendo na forma decimal vai ficar 0,2 ou 0,20, tanto faz. Beleza? Ok, então. Então nós vamos treinar um pouquinho. Bom, mas antes de treinar um pouquinho, olha, esse conceito de porcentagem, né? O que é uma porcentagem? Bom, nada, olha, se eu olhar isso aqui que está escrito, dá para perceber, né? Então, porcentagem, se vocês quiserem anotar, né? Dá um pause aí, dá uma pausada aí no vídeo, né? Então, porcentagem são razões ou frações em que o denominador é igual a 100, né? Então são frações, uma fração é uma razão, certo? Razão a gente escreve na forma assim de fração, né? Uma coisa em relação a outra, certo? Isso é razão ou fração, certo? Então é toda a razão ou fração onde o denominador é igual a 100, ok? E isso aqui nós representamos dessa forma, né? Isso é porcentagem. Então, vocês, novamente, né? Porcentagem são razões ou frações onde o denominador é igual a 100. Beleza, pessoal? Então, isso que é porcentagem, né? É simples, tá certo? Mas, na aplicação, nós vamos aí vendo mais esses conceitos, né? E você vai ver que a gente vai aprofundar cada vez mais, mas no início nós vamos fazer alguns exercícios de treinamento, tá certo? De treinamento. Vamos aí fazer alguns exercícios de treinamento, certo? Esse aqui vocês tenham em mente, né? Isso aí, e sobre o que eu falei sobre a porcentagem, né? É uma razão ou uma fração onde o denominador é 100, certo? O denominador é 100. Perfeito? Então, primeiro, eu vou colocar aqui alguns números, né? Algumas frações ou razões, e vocês passem aí para a forma de porcentagem, ok? Então vamos lá, olha, bem rapidinho. Então, eu vou colocar algumas frações ou razões e passar para a forma de porcentagem, né? Por exemplo, vamos colocar aqui 8 centésimos, 15 centésimos, por exemplo, 0 centésimos, né? E colocar aqui, por exemplo, A, B, C, D, 100 centésimos. Muito bem. Então vamos passar isso aí para a forma de porcentagem, né? Aqui está em forma fracionária, né? Tem 4 razões aqui, 4 frações, né? Vamos passar então para a forma de porcentagem. Veja, aqui cada um, vocês estão vendo que essas frações ou essas razões têm o seu denominador igual a 100. Então é facinho de a gente passar para a forma porcentagem, né? Então, olha, 8 por 100. 8 por 100. Então, fica 8 por cento. Ok? Então, esse aqui significa por cento. Por 100. Né? Esse aqui, mesma coisa. 15, ó, 15 por 100. 15 por 100. Né? Esse aqui, 0 por 100, 0%, 0%, né? Que esse símbolo significa porcento. Esse aqui, 100,
100 significa 100%, né? 100 por 100. Então, 100%. Quando eu falo, esse aqui é, vamos dizer assim, ele é mais específico, né? Quando eu falo 100%, eu estou falando de tudo, o total, tá certo? 100%, né? É o total. Então, quando eu falo, uma sala tem 10 alunos, 100% da sala foram para a educação física, né? Que é uma coisa muito difícil, né? Mas tem. 100% foram para a educação física. Quer dizer o quê? Que uma sala de 10%, todos foram para a educação física, né? Então, quando eu falo 100%, significa tudo, né? Tudo, total. Okay? Quando eu falo, isso aqui é o contrário, né? Quando eu falo 0%, é que não tem nada, né? Ou eu não considerei nada, né? Então, quando eu falo uma sala de 10%, 0%, de 10 alunos, 0% foram à educação física. Ou seja, ninguém foi à educação física, né? 0% é nada. Perfeito? E aqui, então, são as razões que nós temos aqui, né? As proporções em relação a essa porcentagem aqui, né? Então, 8%, 15% e assim por diante. Agora, né, vocês têm isso aqui, quem não entendeu, faz aí de novo, que é bem simplesinho, né? E nós vamos fazer agora o inverso, né? Quem quiser repetir, faz mais alguns exemplos com outros números tal, né? E vai treinando. Bom, aí nós vamos fazer agora o inverso. Nós vamos colocar alguns números, né, em forma de porcentagem e vamos escrever na forma fracionária, né? Esse é o segundo passo, certo? Entender isso aí. Então nós vamos colocar aqui na forma de porcentagem, né? E vamos passar para a forma fracionária, né? Então tá aqui. Vamos colocar aqui 7%. B. Vamos colocar aqui 14%. C. Vamos colocar aqui, por exemplo, 0%, né? Vamos colocar aqui 100%. ABCD 100%. Outra coisa, quando eu falo 100%, igual aquela hora eu falei, né? Bom, deixa eu falar aqui depois, tá? Aí eu comento aqui no último. Vamos lá. Então, 7%. Então, 7 por 100. 7 por 100, né? Então, aqui, 14 por 100. Aqui, 0 por 100. E aqui, então, 100 por 100. Quando é 100 por 100, quando eu vou executar algum cálculo, né, efetuar algum cálculo sobre essas porcentagens, quando eu falo 100 por 100, eu disse para vocês que é tudo, né? Tudo é um inteiro, é tudo, tá certo? Olha aqui, 100 dividido por 100, né? O número dividido por ele mesmo sempre é igual a 1. Esse 1 significa um inteiro, um total, certo? Então, no cálculo, né, quando vocês estiverem efetuando algum cálculo, essa fração, né, 100 por 100, pode ser 25 por 25, 100 por 100, né, 50 por 50. Toda fração onde o numerador é igual ao denominador, sempre o resultado é 1. Mas nesse caso aqui, como é porcentagem, o denominador vai ser 100. Okay? Então, 100% significa 1. Okay? Esse 0%, ele significa o quê? 0 dividido por 100, ou seja, 0 dividido por qualquer número vai dar 0. Né? 14%, se você dividir 14 por 100, eu vou ter 0,14. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando a forma da forma de porcentagem para a forma fracionária e da forma fracionária para a forma decimal. Né? Forma fracionária para a forma decimal. Então, forma decimal é bastante simples, né, gente? Olha aqui.
eu pego aqui o numerador, né? E aqui no denominador eu tenho um múltiplo de 10, ou seja, o 100, né? Múltiplo de 10, que tem aqui dois zeros, né? No denominador. Se são dois zeros no denominador, eu vou correr a casa da vírgula duas casas para a esquerda. Quando é divisão, eu corro para a esquerda. Quando é multiplicação, eu corro duas casas para a direita. Mas aqui é divisão. Então, a vírgula no início, por exemplo, a vírgula no início, né? Se é 14 aqui, a vírgula no início está aqui. São dois zeros, eu vou correr duas casas para a esquerda, porque é divisão, né? Duas casas para a esquerda na divisão. Quando é multiplicação, por exemplo, quando é 14 vezes 100, por exemplo, né? Aqui eu tenho, então, 14, olha aqui a diferença, tá? Então, a vírgula está aqui. Então, vamos fazer primeiro a divisão. Na divisão, eu corro duas casas para a esquerda, por quê? Porque tem dois zeros, então, duas casas. Então, uma, duas casas. Pronto, essa vírgula que estava aqui passou aqui. Então, fica isso aqui, certo? Então, para mim passar da forma fracionária para a forma decimal, é simples. Só ver quantos zeros que eu tenho aqui. E a quantidade de zero é a quantidade de casa que eu vou pular aqui, né? Primeiro, a vírgula está aqui, então, uma, duas casas. Então, a vírgula fica aqui. Então, a minha forma decimal de 14% é isso aqui, certo? E minha forma decimal de 100% é 1,0, que é igual a 1, tá certo? Agora, aqui, quando for multiplicação. Na multiplicação, a vírgula está aqui. Tem dois zeros? Basta acrescentar dois zeros aqui. Ou seja, a vírgula corre duas casas. Como não tem nada aqui, eu coloco zero. Então, 1.400 vezes 100, aliás, 14 vezes 100 dá 1.400. Por quê? Porque a vírgula correu duas casas aqui. Okay? Então, quando é multiplicação, a vírgula corre duas casas à direita. Quando é divisão, a vírgula corre duas casas à esquerda. Não esqueçam disso, porque isso aqui é o que vocês vão ter que usar para efetuar algum cálculo, tá? Então, muito bem. Agora aqui, 7%. Então, 7%. Esse aqui, ó, tem um 7, a vírgula está aqui no início, né? Vamos correr duas casas para a esquerda. Então, uma casa, não tem nada, então vamos colocar um zero, né? Então, uma casa, duas casas. Agora sim, então corri uma casa, duas casas, então fica isso aqui, certo? Né? Então, 7%. Isso aqui é 7 centésimos, ó, duas casas é centésimo, né? Então, 7 centésimos, e aqui como eu leio, 7 centésimos, tá certo? Então, mais uma vez, a vírgula estava aqui, como eu tenho dois zeros, eu tenho que correr duas casas para a esquerda, porque é divisão, né? A vírgula estava aqui, então corro duas casas, uma, duas casas. Eu corri uma casa, aí não tem nada para cá, então eu coloco um zero para completar as casas. Beleza, pessoal? Então tá bom. Então, tá aqui, olha, 7%. Na forma fracionária, tá aqui 7 centésimos. E na forma decimal, tá aqui 7 centésimos, 0,07. E aqui, 14%. Na forma fracionária, 14 centésimos. Na forma decimal, 14 centésimos, ou seja, 0,14. Lembre-se da vírgula, né? Quando é divisão, corro a vírgula para a esquerda, multiplicação para a direita, tá? E assim por diante. Ok, pessoal? Bom, a partir disso aqui, né, nós não vamos aplicar imediatamente, tá certo? Na matemática financeira. Vamos primeiro fazer algumas considerações, né? E depois vamos aplicar isso aqui. Mas isso aqui, como é bastante simples, né? Passar da forma fracionária para a forma de porcentagem, ou de porcentagem para a forma fracionária e forma decimal, né? Isso aqui é a forma decimal, isso aqui é a forma fracionária, ok? Treinem isso aqui e nós vamos aplicar isso aqui na matemática financeira, onde nós vimos lá, né? Venda é igual ao custo mais o lucro, ou seja, o preço de venda é igual ao preço de custo mais o preço, aliás, mais o lucro. Lucro é quanto eu ganhei, ok?
Então isso aí nós vamos ver na próxima aula. Perfeito, pessoal? Então até a próxima. Mas não esqueçam de se inscrever no meu canal, quem não se inscreveu ainda. Vão dar um likezinho aí, né? E ativem o sininho para vocês receberem as notificações quando eu fizer novas postagens. Beleza, pessoal? Então até mais!